A gente fez aqui no começo do programa, no estúdio, você viu aí que o estúdio estava meio esquisito e tal, né? E aí, na verdade, eu ainda não relaxei direito. Tá esquisito. Dizem lá no interior que Quaresma é um tempo de alma do outro mundo. E eu acho que, pelo tema ser tratado hoje aqui no programa, alguma coisa estranha aconteceu por aqui agora de manhã. Crê em Deus, pai, para com esse papo. Uma coisa eu sei que tem. Tem uma repórter que vem aqui falar com a gente hoje que é meio uma repórter caça-fantasma. A história vem lá das Minas Gerais, terra mística, inclusive. Os mineiros que vivem entre as montanhas terminam o tempo de se recolher mais cedo e tal. Então você vai assistir essa matéria agora, essa reportagem feita pela Narman Sibley, em Ouro Preto. Mas se você for muito encucado, assim, não se assuste, tá bom? Quer ver? É verdade. Para aí. Anoitece nas montanhas. É tempo de Quaresma, de penitência. E há quem diga, não só para os vivos. As almas ficam fazendo penitência, né? Assim, andando assim, cumprindo às vezes promessa que não foi feita, paga assim às vezes, né? Alguma coisa. Seu Tito se fecha em casa, passa o olho na oração pregada na porta e reza. No caso de uma assombração, se apresenta o terço assim, o demônio tem raiva disso aqui, ele vai embora. O motivo de tanto medo ele conhece desde pequeno. Muro sem cabeça. São histórias contadas em Ouro Preto, cidade construída 3 séculos atrás, com 21 igrejas e capelas, em cada uma um cemitério. Um cenário que em noites de Quaresma dá o que falar, dá o que ver, o que ouvir, já deu até um livro. Tesouros, fantasmas e lendas de Ouro Preto. Está quase pronto, escrito por uma historiadora com depoimentos de moradores assombrados. A religiosidade, a maneira como a sociedade se constituiu, é que vai dar origem a essas lendas. E um fato simples, ele vai aumentando e de repente vira realidade. Nas páginas estão guardados os causos mais contados. A mulher do cemitério. Seu Willy diz que já deu de cara com ela. Quando eu olhei para trás, a dona dentro do cemitério, ela entrou no cemitério com o portão fechado e tudo, com cadeado. Ele também fala do susto quando viu o padre que percorre as ladeiras a cavalo. Que eu já vi. Ele aparece misteriosamente montado num cavalo, um cavalo branco com a batina preta. Ele falou que estava procurando a chave do sacrário. O vigia do cemitério confessa, esta época é de assustar. O senhor escuta o quê? A pessoa subiando. Aí eu venho rondar, pensar que alguém está na área aqui, chego aqui e não vejo nada. Há quem duvide. Eu moro aqui há 46 anos. Nunca vi assombração nem nada. Tem assombração, sim. Se vê, meu filho, é perto da que a gente quer. Lenda ou não, a verdade é que por causa do fantasma da Quaresma, as ruas da antiga Ouro Preto andam mais vazias. Eu não sei se ele existe. Eu não vou sair de madrugada nos lugares onde ele aparece para conferir se é verdade. Deixo isso para os caçadores de fantasma. E aí, que conclusão você chegou, Louro? Eu vou ter que já me limpar de novo. Olha, só para esclarecer... Tá esquisito. Eu convidei, né, a Narman, que fez a matéria, que é mineira, que gosta de sair de noite, pelo jeito, né? Para vir até aqui conversar comigo, né? Como vai, Narman? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. E aí, pedi para vir junto um especialista em fantasmas, que a gente foi pesquisar depois da sua matéria, para saber o que é que tinha de nomenclatura a respeito e tal. E está aqui o Rony Lima, que já tem vários livros, entre esse A Vida Além da Vida, Médicos do Espaço. E eu queria começar com você, quer dizer, primeiro, o que te motivou a ir buscar esse assunto, como jornalista? Na verdade, assim, a gente tem um departamento de produção que tem um levantamento das pautas, dos assuntos. E essa historiadora, Ângela Xavier, já tinha tempo que já tinha falado que estava produzindo e fazendo o levantamento dos depoimentos e comunicou que o livro estava quase pronto. A produtora, que é a Gil Carvalho, falou assim, estudar VT, e vamos lá, vamos tentar. E eu passei 2 noites, então,
em Ouro Preto. Eu vi algumas das pessoas que deram esses depoimentos para a historiadora. Passar 2 noites em Ouro Preto significa o quê? Ir para o cemitério 2 noites? Foi. Nós Como? percorremos Deus alguns o livre. cemitérios. Quantos cemitérios tem em Ouro Preto? Ouro Preto tem 21 igrejas Isso. e capelas, cada uma Tem o seu mais cemitério. igreja que casa lá. Pois é, porque a cidade cresceu junto com pequenininha. essa religião muito forte, o catolicismo, verdade. né? E era tradição, quando se construía uma igreja, tinha também o seu cemitério. do lado. Né? Tá. Então tem aquelas igrejas, na cidade toda espalhada, tem lá no alto, cá embaixo, e você percorre, algumas igrejas e cemitérios ficam realmente isolados. A gente passou por vários. O que aconteceu no... Não, na verdade, assim, eu não posso Você dizer, viu? eu não vi nada. Levei um susto, mas foi... Como foi o susto? Não foi assim. Eu estava gravando com esse seu Willy, que viu o padre, e na hora que estava gravando aqui, cinegrafista aqui atrás, contando as histórias dele, que viu a loura do cemitério, a mulher, o padre. Já vai ficando impressionada, porque Não, você está no cemitério, eu estava é de ali, noite. no cemitério, porque foi escurecendo. Eu cheguei, que estava bem, era fim de tarde, mas aí anoiteceu. E estou gravando, muito escuro, aí colocamos o nosso iluminador lá no fundo para dar uma luzinha, câmera aqui, eu e o entrevistado. Menina, estou fazendo a entrevista aqui, mas eu vi lá no fundo, de repente por trás do túmulo, uma cabeça levantando assim, o cabelo desarrumado. Eu juro que na hora eu falei, eu não acredito. Não, peraí, o que está acontecendo? Você Eu parei, se eu assustou? estava aqui assim. Eu falei, o que é isso? Ô, Ana, você acredita que era a historiadora que estava lá atrás? Ela Ai, era queria vivo, ver então. o nome das pessoas que estavam ali, que são pessoas da história de Ouro Sei. Preto enterradas. Então, para não atrapalhar a gravação, ela foi engatinhando atrás dos túmulos. E de repente ela levantou. Eu falei, porque eu não deve acredito. ter Eu falei, dado eu uma não acredito que eu estou vendo taquicardia. alguma coisa. Mas depois ficou tranquilo. Mas você acredita? Eu acho assim, por tudo que eu ouvi, eu estava comentando, que, assim, que existe um universo do além-vida mesmo, que eu acredito. Mas tem também um universo do imaginário, que é muito poderoso, né? Então a gente tem que levar em consideração o que é motivado pelo medo, né? E o que está no mundo do mistério, que a gente não sabe explicar muito bem. E às vezes esses dois universos, pelo que eu percebi, se cruzam, porque Rapaz, mas tem a como é história que das você- lendas e as assombrações, né? Mas como é que você explica? Eu vou conversar com o Rony agora. Assim como o espírito do médico alemão, Frederick von Stein, ver foto de materialização na capa. O espírito materializado do árabe Ahmed foi fotografado durante sessão de cura espiritual no lar de Frei Luiz. Quer dizer, essa figura humana aqui, que nos parece real, segundo o Rony, não existe. A fotografia de espíritos materializados, ela é realizada desde o século XIX, começou nos Estados Unidos. E depois, no século XX, também várias pessoas já fotografaram espíritos materializados. Na verdade, esse livro, por exemplo, que é um grande livro, escrito por um policial de São Paulo, Ranieri. Policial? O Ranieri era policial, aqui, paulista. Esse livro traz também inúmeras fotos de espíritos materializados. São essas inclusive, são essas. Tem uma foto aí, por exemplo, de uma senhora, que eles fazem a comparação da foto dela viva com o espírito. Aqui é a figura viva e aqui tem um detalhe melhor dela. Olha aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para a câmera pegar. Aqui Isso. é a mesma mulher. E na capa desse livro, que também é muito interessante, aparece o nosso querido Chico Xavier, mais jovem, com um espírito materializado do lado dele também. Só que encoberto por um véu, que a gente chama véu ectoplasmático. Pois é, mas a gente olhando a foto e sendo descrente, né? Você pode dizer que ou é uma fotomontagem, né? Porque inclusive essa foto está rasgada aqui no meio, ou é alguém com um véu. Isso. Você tem as duas explicações, né? Você tanto pode, como você disse, pode acreditar que sim ou que não, né? E você sabe por que essa foto foi rasgada e depois colada? Isso aqui eu acho que não é um fio que está
pendurado, não é um rasgo. Ah, é um fio de luz. Mas você tem razão. Entendi. Por que é difícil? Na verdade, eu já Você tive... vê que cada um enxerga o que quer, né? Tá vendo? Não é? É a interpretação. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Quer dizer que essas pessoas que me disseram que viram as mulheres do cemitério, o padre e outras figuras, digamos assim, se tivessem uma câmera, poderiam ter fotografado? Depende de como elas viram. Por exemplo, se a pessoa é sensitiva e vê um espírito, de repente esse espírito, se ele não tiver materializado, o sensitivo está vendo, mas você, eu, que não somos sensitivos, nós não estamos vendo. Pois é, mas aí o que acontece? Se o espírito se materializa, qualquer um que estiver aqui, sendo sensitivo ou não, vai ver. Inclusive a câmera fotográfica vai registrar. E às vezes existem experiências, eu relato isso no meu último livro, A Vida Além da Vida, por exemplo. O ex-presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, ele era um estudioso, ele era muito ligado com espiritualidade. E quando ele, por exemplo, quando ele foi assassinado, dias antes ele sonhou, ele teve uma premonição da sua morte. Isso é registro histórico. Alguns anos depois do assassinato dele, a pessoa que começou a fotografar espíritos, um americano, ele de repente recebeu no laboratório dele uma senhora de preto com véu que ele não identificou quem era. E ela pediu, porque ele começou a ficar famoso, era um gravador de Bosch, começou a ficar famoso como uma pessoa que conseguia fotografar uma pessoa e do lado dessa pessoa aparecia alguém ente querido, uma imagem de um espírito. E essa senhora se deixou fotografar e, para surpresa do fotógrafo, quando ele revelou a chapa, ele viu uma imagem conhecida, chamou até uma outra senhora que estava no laboratório e falou assim, "Vem cá, isso aqui não parece o presidente Lincoln?" Aí a senhora descobriu o véu e falou, realmente, é meu marido, eu sou a viúva dele. Então, a questão do espírito fotografar, de você dizer, você tem razão, é uma questão, você é fato ou não, porque realmente eu já tive, por exemplo, em mais de 100 reuniões de materialização de espírito. Eu sou jornalista, estive também como pesquisa que resultaram nesses dois livros. Deixa eu ressaltar aqui, que tem aqui, do jornalista Rony Lima, um currículo grande, quer dizer, já trabalhou em revistas, em periódicos semanais de grande sucesso no Brasil, já trabalhou em jornais diários de grande circulação. Quer dizer, você continua trabalhando como jornalista? Sou jornalista. Hoje eu sou assessor de imprensa de um secretário de Estado. Então, quer dizer, você era descrente, que eu soube. Eu era, com meus 20 e poucos anos, eu era marxista. Eu, aos 30, perto dos 30, que eu comecei a ter experiência de regressão de memória, e aí, quando eu quase completando 30 anos, a minha amada mulher, que já tinha tido experiência com espíritos materializados, a Célia Rezende, que é terapeuta de vidas passadas, ela me disse que ela tinha tido experiências na adolescência com isso. Ela falou, espírito pode se materializar. Eu, naquela época, era marxista, mas, lógico, a partir de quem estava falando, eu acreditei. E, como repórter, comecei a pesquisar. E, a partir da minha primeira reunião de materialização de espíritos, que eu tive condições de participar, em 1994, eu comecei uma pesquisa intensa nesse campo. E como eu já tive várias vezes com espíritos, eu posso dizer para vocês, assegurar, é uma pessoa. Quando ele se materializa, parece uma coisa de fantástico, maravilhoso. Para mim, hoje não é mais, é uma convicção. Mas ele respira, ele tem pulsação. Mas o que determina ele se materializar ou não? Por exemplo, vagando nós estamos falando desse assunto aqui agora e, quer dizer, seria possível em qualquer ambiente, pelo que eu entendi, um espírito se materializar. Ou tem que ter um ambiente favorável para isso. Isso. Quer dizer, não é que ele, no meio de uma reunião, sem as pessoas estarem voltadas espiritualmente para isso, ele não vai aparecer. Você tem que estar conectado, você tem que criar ambiência. Você materializar um espírito é uma coisa muito complexa, precisa de um equilíbrio energético muito grande. Mas o que explicar, por exemplo, essas pessoas que andavam pela rua e disseram que se encontraram com espíritos? Minas Gerais, tradicionalmente, não sei se isso tem a ver, é uma suposição, mas Minas Gerais, tradicionalmente, é um estado assim, muito favorável a esse tipo de fenômeno. Por quê? Entre outras coisas, porque é longe da praia. A salinidade não favorece a materialização de espírito. Dependendo do tipo de rocha também, favorece. Por quê? Questão ambiente. O espírito, para se materializar, idealmente, ele tem que ter ambiente seco,
porque o fluido vital que permite a materialização, ele queima com facilidade, ele desgasta com facilidade. Então, onde tem umidade, tem muita elétrica no ar, né? A água é boa condutora de eletricidade. Então, esse é um dos motivos, que perto da praia não é bom. Outro motivo, assim, quanto mais seco o ambiente, favorece, como eu falei, não ter umidade. Também nos cemitérios e outros locais, porque a luz é quente, queima. A luz solar, a luz elétrica, queima o fluido vital ectoplasma que permite a materialização. Então, no escuro é melhor. No escuro é melhor. Não que você não possa realizar materializações de espíritos à luz do dia. Já foram realizadas e estudadas, inclusive, por um filósofo italiano, Bosano. E outras pessoas já promoveram o regime de materialização à luz do dia, mas é mais complicado. Olha só, por que o véu? Isso aqui, do meu livro, isso é uma foto rara, entre outras coisas, porque o espírito se deixou materializar sem o véu. Por que o véu? E aí eu acho que a minha visão é por que folcloricamente, desde tempos ancestrais, a gente descreve os fantasmas com véu. Eu acho que é porque sempre eles apareceram para pessoas como em Ouro Preto com véu. Por que o véu? O espírito, ele tem uma relação umbilical direta com o médium que propicia a materialização dele. Eles ficam, na verdade, atados por um fluido vital umbigo com umbigo. Qualquer coisa que você faça com o espírito, ele pode se desmaterializar. E quando ele se desmaterializa, aquela energia envolvida para materializá-lo volta abruptamente para o médium e pode matar, inclusive, o médium. Então, normalmente, nessas sessões de materialização, os espíritos vêm para a cura. Então, eles normalmente estão atendendo pessoas enfermas, que têm os seus miasmas, suas cargas negativas de doença. Então, o véu, na verdade, serve para proteger o médium, para filtrar as impurezas do ambiente, para não deixar que aquelas impurezas do ambiente, através do contato com os... É um véu de tecido mesmo, é uma imagem? É um véu, segundo um pesquisador físico que eu pesquisei, que eu perguntei, está no meu livro. Deixa eu ver se eu entendi, agora eu fiquei confusa. Quando a gente vê esse véu, quer dizer, é o médium que está com esse véu? Não, é assim. Ou é o espírito? É o espírito materializado. O espírito se materializa Mas com o véu. como é que o véu aparece? Aparece junto com ele? Junto, materializa junto. É um véu de proteção. Porque qualquer coisa que toca o espírito ou entrega no espírito vai acabar no médium. Então, e quando o véu espírito serve desaparece, o véu vai junto. Some. Vai junto. E às vezes, quando ele quer, por questões de prova, ou para tirar uma fotografia, ou se o ambiente está mais limpo, ele vem sem o véu. Mas também eu queria saber uma coisa. Já morreu, para que voltar? Aparece para todo mundo? Você escolhe para quem vai aparecer? Missão, ou então ele tem algum objetivo. Na verdade, isso eu aprendi com o tempo. O espírito não vem à toa. Então ele vem com uma missão. Normalmente, esses tipos de reuniões, existe uma missão aí, que normalmente é a missão de cura ou a missão de prova. Tipo assim, no meu livro A Vida Além da Vida, tem um capítulo que eu relato só encontros de pessoas, tipo assim, uma mãe que perdeu uma filha. O caso Fred Figner, que foi um grande empresário brasileiro. Ele era tcheco, ele foi introdutor ele foi a primeira pessoa a gravar músicas brasileiras no início do século, foi fundador da Casa Edson. Ele perdeu uma das filhas dele, ele perdeu. E teve reuniões memoráveis em Belém do Pará que ele, a mulher e duas filhas reencontraram a filha de 21 anos que tinha morrido, materializada. Então, em algumas vezes, o espírito escuta vem... a voz escuta, quando conversa? Escuta, ele fala contigo. E você fala. já presenciou Já. 100 materializações dessas? Por aí. E você em crê... 3 locais diferentes. Mas são sempre nos mesmos locais? Não. Eu já participei... A maior parte das minhas reuniões foi no Lar de Frei Luiz, mas eu já também participei. Como é que você sabe se é um espírito ou se é uma pessoa viva? Aí que tá. Então, lógico, fica aquela dúvida. Vai um cético? Como é que... Bom, dos fatos, para mim, comprovatórios, é que essas reuniões, normalmente, elas são cercadas de fenômenos de luz. Coisas muito lindas, objetos que flutuam, fenômenos de levitação. No meu livro A Vida Além da Vida, por exemplo, eu descrevo uma cena do Abraham Lincoln vendo um piano de cauda levitando em plena Casa Branca. Tá? E como é que você comprova isso?
Bom, isso está na história, mas eu digo assim, a minha experiência particular, como é que eu procurei comprovar isso? Primeiro, a partir de depoimentos de pessoas sérias. Eu não fiquei só no meu depoimento. E depois, a partir de coisas assim, materiais. Uma pedra que se materializa. E depois, coisas que para mim é a mais importante. Tipo assim, eu não estou falando de um pátio de milagres. Você sabe, todo mundo sabe, curar de uma doença é muito difícil, mesmo com ajuda espiritual. Não é fácil. Mas, de fato, eu já presenciei casos de cura de espíritos curando pessoas enfermas, inclusive com casos de câncer agressivo. Aí vai aquela história. Você pode, é que eu costumo falar, você pode se fantasiar de espírito. E, enfim, mas é difícil um sujeito fantasiado de espírito conseguir curar uma pessoa enferma. E, além disso, essas reuniões que eu tenho participado, por exemplo, reúnem, não é só eu, reúnem cerca de 80 pessoas, que são testemunhas oculares daquela coisa lá, entendeu? Então, tem um lado da testemunha, é preciso ficar claro isso, que a ciência tem um lado que é importante da comprovação científica, que é a testemunha. Aquela coisa que virou folclore, o homem foi à Lua em 1969. Tem gente que até hoje duvida que o homem foi à Lua. Dizem que foi uma armação dos Estados Unidos para dizer que tinham vencido a União Soviética. Mas lógico, eu acredito na NASA. Eu acredito no depoimento da NASA, eu acredito que o homem foi à Lua. Quanto mais se estuda e procura saber, mais envolvido, mais próximo de passar a acreditar a pessoa pode ficar. Essa historiadora Ângela Xavier, ela falou, olha, eu ouvi tantos depoimentos absurdos e coincidentes que hoje eu acredito que um fundo de verdade nisso tem. Quer dizer, alguma coisa existe para isso. Esse e algumas padre que pessoas a gente... privilegiadas conseguem, algumas ou dedicadas. Como você duvidar de um santo como o Chico Xavier, de dizer que nessa foto ele estava do lado de uma mulher materializada? Mas aí não é o Chico Xavier que está dizendo que aquilo ali é um espírito, né? Não, eu sei, mas eu digo... Mas eu estou falando... Chico acreditava. Não, eu estou te falando, o Chico... Mas quem diz que aquela ali é a foto de um espírito está ali... Não, eu sei, mas o Chico... Pode ter uma mulher, como a Ana falou. Certo, mas eu estou dizendo, estou falando do ponto de vista da credibilidade do depoimento. Claro. Nós, jornalistas, trabalhamos muito com isso, certo? Então, o Chico Xavier posou para essa foto, dizendo que ele estava ali do lado de um espírito materializado. Eu acredito no Chico Xavier. Ele disse? Disse, está ali a foto dele. Ele participou dessas reuniões. Porque, e de outras, muitas. Esse padre que o seu Willy disse que viu, que anda a cavalo, que está à procura da chave do sacrário, foi muito curioso, porque ao sair do cemitério, eu olhei para trás, o vigia do cemitério chamou o seu Willy e bateu nas costas dele para falar, o padre, eu também vi. Eu escutei aquilo e voltei. Falei, como é que é essa história? E ele falou que viu ele e a mulher. Viu o padre de batina, a cavalo, conta até de luzes nas patas do cavalo e que eles se assustaram. Ele e a mulher saíram correndo e fecharam a janela. Agora, uma pergunta. Você disse que nessas reuniões tem por volta de 80 pessoas que estão participando. E qualquer pessoa pode participar? Ou tem uma restrição? Tem uma restrição. Das 80, umas 30 são enfermas. São pessoas indicadas pela espiritualidade para participar. E por algum motivo, enfim, aquele caso foi escolhido. Então, e por que se é tão difícil a comprovação disso, não seria, por exemplo, se tivesse uma câmera lá, uma jornalista como ela, ou alguém que pudesse, ao longo de um mês, participar das reuniões. A gente poderia registrar, por exemplo, e alguém, a câmera, se consegue tirar a foto, provavelmente a leitura das lentes das nossas câmeras é o mesmo... Boa pergunta. Olha só, eu, por exemplo, que sou pesquisador, é um grande desejo meu fotografar esse tipo mas eu nunca tive esse consentimento. Eu acho que existem fases na humanidade que a gente passa. Mas hoje você nunca teve vontade de levar uma câmerazinha? Lógico, mas eu não posso, né? Até porque eu vou ser descoberto e não vai dar certo. Mas a gente passa por fases da espiritualidade. Hoje o momento é cura, não é comprovação. Já houve um momento que o momento era de comprovação. Então, por exemplo, um dos grandes estudiosos desse tipo de fenomenologia era um sábio da Inglaterra vitoriana, William Crookes. Para quem não sabe, a gente vê televisão hoje e vai no monitor de computador por causa do William Crookes. Ele foi o inventor do tubo de raios catódicos, tá? Entre outros inventos. Era um físico condecorado para a Rainha Vitória, era um supra-sumo da ciência e um cético.
Um belo dia, uma adolescente da Inglaterra vitoriana, que era uma média de efeitos físicos, que materializava espíritos, que estava começando a ser acusada de charlatanismo, de embusteira, né? Ela procurou o William Crookes e falou, desafiou ele. Você me examina nas condições que você quiser. Se você achar que eu sou uma fraude, você pode divulgar para todo mundo. Mas se você descobrir que eu faço fenômenos, eu consigo provocar fenômenos verdadeiros, você também diz isso. E ele teve honradez, porque os pares da ciência da época, que eram céticos também, depois que se voltaram contra o William Crookes, começaram a criticá-lo. Por quê? O William Crookes pegou essa garota, levou para a casa dele, com toda a condição de ambiência para evitar fraudes, promoveu inúmeras reuniões de materialização de espírito, fotografou espírito, pesou espírito, com a ajuda do inventor do cabo transatlântico, o Varley, quando fez experiências para medir a condução elétrica do corpo espiritual. Mas hoje, enfim, nesse então caso, foi uma época. a gente já teve também a época das bruxas lá atrás, onde pessoas que tinham dons especiais eram queimadas vivas, mas hoje, né, com o seu depoimento, com os livros que você e outras pessoas têm a respeito disso, né, e com enfim, acho que é a pergunta, né, de todos nós, da alma da gente, é saber, não é? Que é uma pergunta que até agora não tem resposta, mas que tem uma possibilidade, que é essa que você nos dá. Quer dizer, não seria... As pessoas que estão aqui não teriam interesse, né, em falar, olha, realmente existe, podemos filmar se alguém fotografa? Eu adoraria, eu sei, como eu disse, eu seria o primeiro da fila, essa é a minha pesquisa. Eu agora, por exemplo, estou investigando o meu próximo livro. Mas atualmente não pode? Não, em alguns grupos pode, não sei, cada vez... Você já pediu a autorização? Já, nunca obtive. Pediu a quem? A presidência do lar, eu não tenho ido mais... Você conversa com quem? Oi? Com o presidente do lar. É porque é o seguinte, essas reuniões, toda reunião, não é só lá, no Freio, outros locais que eu já fui, e tenho conhecimento de experiências em São Paulo, aqui, em Campinas, tem um grupo em Campinas que faz, enfim, toda a experiência, isso é fato. Você, para ter um grupo desse, primeiro você precisa de um médium, especialista nisso. 2, isso é mais importante até, você precisa de comando, você precisa de um presidente. Por exemplo, o lar de Frei Luiz teve um sujeito fantástico, infelizmente ele faleceu em 2002, o Ronaldo Gazola. Para quem não sabe, o Ronaldo Gazola foi um médico tarimbado, respeitadíssimo, secretário de saúde da cidade do Rio de Janeiro por 3 administrações sucessivas, o que é uma raridade, uma pessoa íntegra, boníssima, uma pessoa queridíssima que faz muita falta. Está na espiritualidade. O Gazola era presidente dessas sessões, porque você tem que ter organização, você tem que ter disciplina, você tem... E não fazer disso um charlatanismo. Exatamente. Fazer um mau uso. Exatamente. Com muito respeito. Exatamente. Né? Olha, eu conheço muita gente séria, como você, que dedica a sua vida a isso, né? E a fazer o bem para as pessoas. Normalmente as pessoas ligadas à crença, na espiritualidade, estão sempre preocupadas com o outro, aqui, na Terra, né? Dificilmente você encontra um religioso na área espiritual que faça mal a alguém. Eu acho que são pessoas sempre do bem. Eu nunca vi uma exceção, nesse caso das pessoas que conheço na área. Eu espero que vocês continuem fazendo bem. E fica a pergunta e a instigação jornalística para você. Eu tenho vontade de perguntar. Não é que ele já fala chegou? De espíritos que se materializam para Quem cura, sabe mas você como será pessoa... que eles estão soltos aí? O que estão fazendo em Ouro Preto pela rua? Tem espírito que se materializa também para fazer o mal, entendeu? É uma questão de vibração. Ele Esse vai, é um outro assunto. Se você é positivo, você atrai espírito positivo. Quem sabe não pode ser uma investigação jornalística. Tá vendo? E você pode inventar a história também, lógico, é da natureza humana. Tem gente que inventa, entendeu? Eu vou ler os 2 livros que você me trouxe. Depois você autografa para mim. Eu trouxe mais 2 também para você sobre terapia de vidas passadas. Da minha amada, que ela é terapeuta. Tenho certeza que você vai adorar. Terapia de vidas minha passadas, mulher, uma viagem no tempo para desatar os nós do inconsciente. Sempre com muito respeito, é bom a gente se... Nascer, morrer, renascer. Memórias de pacientes de TVP. O que é TVP? Terapia de vidas passadas.
Existe? Existe. Minha mulher é uma profissional de sucesso Vou no ler Rio. e vou falar com ela escritora depois. também como eu. Nós somos pesquisadores, é uma vida Deve dupla. ser bom trabalhar junto. É ótimo. E amar É um junto. destino, pois é, isso é legal. Então, convidando você para ir pro nosso chat ali, conversar um pouquinho, tá bom? Obrigado. Obrigado por ter vindo. Adorei te receber. Ai, muito obrigada, Linda de Ana. qualquer jeito. Ai, tanto lá obrigadíssima. quanto cá. Tá bom? Muito obrigada.